Prosseguindo hoje, ainda falando sobre a doutrina de Cristo, falaremos sobre o item, a televisão. É algo que sabemos que está tomando conta da humanidade. A televisão está em quase todas as casas dos ímpios. Muitas vezes não tem uma geladeira, não tem uma máquina de lavar roupa, mas a televisão está lá. Muitas vezes nós passamos por casas, por favelas às vezes, e aqueles barraquinhos pobrezinhos, a maioria tem uma antena ali da televisão. Então vemos que a televisão se tornou uma idolatria. Ela está tomando lugar até das idolatrias de imagens de escultura. Mas é uma idolatria disfarçada. E muitos crentes, muitos cristãos também estão caindo para esse lado, não estão percebendo que também estão sendo enlaçados pela idolatria do século XX, que é a televisão. Vejamos aqui o que diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Prestem atenção. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Aqui vemos que está dizendo para não colocar abominação na tua casa. Abominação é algo que causa horror, que Deus abomina, que Ele não suporta. E aqui Ele está ordenando, não colocarás na tua casa a abominação, para que você não seja maldito como aquela abominação é maldita. Quando fala anátema, está falando de maldição. Eu posso estar falando agora com pessoas recém-convertidas que estão chegando agora para o Evangelho e tem a sua televisão, assiste com sua família, já é um costume seu, mas você está vindo para o Evangelho agora, então você está ouvindo e pensando, como posso me livrar disso agora? Há tanto tempo que está na minha casa, então você agora vai ouvir e vai ver que isso é uma maldição na tua casa. Você não pode colocar uma coisa dessa na sua casa, porque você se tornará maldito, como é essa abominação perante o Senhor. Vejamos por que ela é abominação. Vejamos aqui, que na casa do ímpio, a casa se tornou maldita, por causa dessa abominação que foi colocada na sua casa. Vejamos aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo Ele abençoará. Veja aqui, que a casa do ímpio se tornou maldita. Habita a maldição na casa do ímpio. Por quê? Porque ele colocou lá a maldita televisão, que é a idolatria deste século. Mas alguém pode dizer, mas como que a televisão é idolatria? Idolatria, que eu sei, é aquela imagem que colocamos no altar, que colocamos numa parede, ou que trazemos pendurado em uma corrente, em uma medalha no nosso pescoço. Mas idolatria é aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Quando nós dedicamos mais tempo para uma coisa, mais tempo que para Deus, nós gostamos mais daquilo do que das coisas de Deus, aquilo está sendo uma idolatria na nossa vida. E vemos que quem tem a sua televisão em casa, gosta de assisti-la, gosta dos seus programas, todos os dias ele está ali prestando um culto a ela. Como prestando um culto? Eu não canto para ela, eu não oro para ela, mas você apresenta o seu corpo, como diz a Bíblia, para que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo perante o Senhor, que é o nosso culto racional. Quer dizer, racional de todos os dias, é a nossa ração diária, apresentar o nosso corpo perante o Senhor como um sacrifício no culto, todos os dias. E é o que muitas pessoas fazem, não na casa de Deus, apresentando o seu corpo ao Senhor, mas apresentando o seu corpo, o seu tempo, os seus olhos, dedicando a sua vida à televisão. Não vai à igreja todo dia, não tem tempo, porque trabalha, chega cansado na rua, não dá tempo de ir à igreja todos os dias. Mas a televisão ele não deixa de assistir todos os dias. Chega da rua cansado, toma o seu banho, janta, e muitos jantam já diante da televisão.
né, irmã Solange? Nem na mesa não vai mais, Nem né? na mesa não vai. Já come ali na frente da televisão com o prato numa bandeja, no colo, e ali ele fica prestando o seu culto ali, apresentando o seu corpo perante aquela idolatria terrível ali, e ele não reconhece que aquilo está sendo uma idolatria para ele, que está tomando o seu tempo de ir à casa de Deus, de apresentar o seu corpo a Deus. O tempo que ele estaria na casa do Senhor, orando, consagrando a sua vida, ouvindo a palavra de Deus para melhor aprender como se conduzir, como servir melhor a Deus, ele está ali aprendendo coisas desagradáveis. E isso é todo dia. Ele tira sempre um tempinho. Então, isso está tomando o lugar de Deus na sua vida. Isso é uma idolatria. E por que maldição, irmã Lili? Eu acho que é porque, pode ver, a casa que tem a televisão, esse lar, tem tantas coisas ruins acontecendo, justamente por causa do aparelho da televisão, e a pessoa nem percebe que ela é a causa de tanto mal. Então, porque ela é maldita. Ela é maldita. E ela é maldita porque ela está tomando o lugar de Deus. Exatamente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Tá vendo? Ele tem ciúme de nós, do nosso corpo, do nosso tempo. Ele é o nosso dono. Sim. Então ele tem ciúme. E nós estamos tirando o que é do Espírito Santo de Deus e dando a idolatria a Satanás. Então o Espírito tem ciúme. Então nossa casa se tornou maldita por causa disso. Mal, né? Maldita. Porque ali com a televisão entra tudo que não presta. Então nossa casa agora não é mais um lar abençoado, onde pode habitar o Espírito Santo de Deus. Um lar em que há paz, todos se entendem, onde há a paz do Espírito de Deus. Agora só há contenda, porque só há luta, confusão, enfermidade, tudo que é mal entra, porque o que se tornou maldito, o Espírito Santo se afasta, né? Então o diabo toma conta. A casa agora é maldita, mas a casa do justo, como diz ali, é abençoada, porque ali está as coisas de Deus e não as coisas do maligno, como é a televisão. Vejamos aqui em Salmos, capítulo 1, o versículo 1 e o 2 explica sobre isso. Prestem bastante atenção. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Olha aqui, esse versículo é muito esclarecedor. Bem-aventurado o homem que não anda, que não para, e nem para. Ele não para, não anda, não caminha no caminho que os escarnecedores caminham. Ele não se assenta numa roda como uma reunião. E na televisão é exatamente o que acontece. Ele está fazendo uma reunião com o povo que está apresentando o programa da televisão. E está comungando a mesma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo modo de parecer. E ali ele está meditando naquilo. Será que na hora que está assistindo televisão, um filme ou notícias que seja, qualquer programa de humor, seja qual programa for, será que ele está com o pensamento levado a Deus, meditando nas coisas de Deus naquela hora? De forma nenhuma. Ele está distraído completamente. Ele não está nem se lembrando que dia é aquele, que Jesus pode voltar àquela hora, o que diz a palavra de Deus. Ele não está nem pensando nisso. Ele está completamente distraído. E nós não podemos nos distrair. Temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não é o que diz aí o Salmo 1? É o que diz aqui. Leia de novo, irmã Solange. É muito interessante esses 2 versículos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui fala que ele não recebe conselho dos ímpios. E a televisão, ela traz conselhos, a começar pelas propagandas. É um consumismo, uma coisa terrível. Inclusive as crianças que assistem televisão, as crianças ficam insistindo com os pais para comprar aquilo que viram na televisão. Tem criança que fica até doente, porque viram um certo doce ou alguma coisa, algum comestível, e a mãe não pôde comprar, então a criança fica até doente, com vermes, com lombriga, porque viu aquilo na televisão e em casa não tem. Então a criança fica, acostumada viciada naquilo ali para consumir. Porque a televisão insiste no consumismo, a começar das propagandas, não é? É boneca de um jeito, é carrinho do outro, e nem sempre os pais podem comprar tudo aquilo. Então, a começar disso já é um conselho de ímpio, não é um conselho cristão. E o resto dos programas, então, nem se fala. Nós, há muito tempo já que não assistimos mais televisão, mas sabemos que ela está se deteriorando a cada dia mais. Que mesmo os homens ímpios, muitas vezes, não suportam mais, não aceitam mais.
Eu já vi pessoas que não são crentes, que dizem que não tem mais condição de assistir um programa de televisão junto com sua família, que muitas vezes, com o que ouve ali, com o que vê ali, ele fica envergonhado perante a esposa, perante as filhas, adolescentes. Não tem mais aquela moral para assistir aquilo ali. Então, você vê que muitos ímpios não estão mais aceitando isto. E muitos crentes estão ali sentados todos os dias. Infelizmente. Todas as noites, infelizmente, ouvindo o conselho de ímpios, homens e mulheres que não temem a Deus, que não tem nada de bom para nos ensinar. Antes tem coisas terríveis para ensinar, exemplos terríveis a nos dar. E ali está a pessoa ouvindo, comungando das mesmas ideias, aceitando aquele conselho, parado, estacionado, sentado no caminho dos ímpios, formando uma roda, uma reunião com os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que escarnecem, que criticam, que zombam das coisas de Deus. E ali está também o crente naquela roda, junto com eles, fazendo aquela reunião, ouvindo o que eles têm a falar, o que eles têm a contar, aquelas novelas, filmes, coisas de mentiras, conselhos malignos. E ali está também o crente. Isso não agrada a Deus. E se você faz isso, a sua casa pode se tornar maldita. Vejamos aqui o que o salmista Davi diz no Salmo 101, no versículo 3. Leia, irmã Solange. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Olha, aqui o salmista dizia que ele não poria de jeito nenhum coisa má diante dos olhos dele, porque ele aborrecia, ele detestava, ele não aceitava as ações daqueles que se desviavam das coisas de Deus. E ele não punha coisa má. E é exatamente o que acontece com quem gosta da televisão e assiste a televisão. Está pondo coisa má diante dos seus olhos e está gostando das ações, quer dizer, atitudes, atos daqueles que não servem a Deus. Alguém pode dizer assim, mas eu só vejo na televisão programas evangélicos. Eu não acredito, não posso acreditar, porque é muito pouco programa evangélico que tem na televisão. Não valeria nem a pena ter a televisão só por causa daqueles programas evangélicos. Mas mesmo assim, estaria tomando o seu tempo de ir para a igreja? Não seria melhor você, em vez de ver um programa pela televisão, ir na igreja, na casa de Deus? Por que se afastar da igreja? Por que preferir ficar em casa, vendo em um aparelho, que você não está sentindo aquela graça, aquela coisa maravilhosa que você sente na igreja? É muito diferente. Isso é um comodismo muito grande. Não agrada a Deus. Então medite bem agora no que nós estamos estudando. Que isso é coisa má. E como o salmista disse, o homem que ele quer ter a vida dele consagrada a Deus, o homem que é o justo, que diz a Bíblia, ele não vai pôr coisa má diante dos seus olhos, nem diante dos olhos da sua família, dos olhos dos seus filhos, porque ele não concorda com as ações daqueles que não servem a Deus. Vejamos aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 21, que alguém pode dizer, mas eu sei separar o que é bom e o que é mal. Quando alguma coisa má aparece na minha televisão, eu mudo de canal simplesmente, ou eu desligo. Eu sei discernir entre o bem e o mal. E nem tudo é assim tão mal como a irmã Irene está falando. Vejamos o que diz Isaías, capítulo 5, versículo 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Olha aqui, ai daqueles que se julgam tão sábios, tão prudentes diante de si mesmo, que acham que ele tem capacidade para discernir o bem e o mal e vai assistir só aquilo que ele achar que é bom. Mas muitos dizem, isso é bom e não é bom. E ai daqueles que ao mal chamam bem. A palavra do Senhor condena. Então por que vamos dizer que aquilo é bom? Qual o benefício que aquilo tem trazido? O que será, irmã Solange? Qual o benefício será que as pessoas têm encontrado na televisão para si e para a sua família?
Eu creio que não tem benefício nenhum, irmã Neni. É um engano maligno do diabo que está distraindo o povo e fazendo com que o povo fique mais longe de Deus. Cada vez mais se afaste do Senhor, se distraiam, esqueçam das coisas de Deus. E nós não podemos nos Sarah já distrair. pensou o tempo que as pessoas ficam diante da televisão? Se esse tempo elas se ocupassem lendo a palavra de Deus, Orando, buscando a Deus, seria uma coisa maravilhosa. Quantos dons eles receberiam, quanto mais abençoados eles seriam, não é Muito verdade? Agora ficam dedicando o tempo é tão precioso. A palavra do Senhor manda remir o tempo. remir o tempo. Remir é aproveitar, porque o nosso tempo, nós temos 24 horas no dia, não é? Temos hora para dormir, hora para comer, para trabalhar, para servir ao Senhor. E se nós tiramos esse horário de servir ao Senhor e colocamos na nossa distração, estaremos dividindo mal o nosso tempo. Não estaremos sabendo remir o tempo, aproveitar o tempo, porque Jesus já está perto de vir. Então o tempo que nos sobra, vamos dedicar ao Senhor. Vamos ganhar almas para Ele, para não aparecermos perante o Senhor com nossas mãos vazias. Vamos remir o tempo, saber aproveitar bem o nosso tempo e não ser colocado nesse lugar aqui, como diz a palavra do Senhor. Ai é uma palavra de dor, uma palavra terrível. Ai daqueles que ao mal chamam bem, porque a televisão não é um bem, e muitos estão achando que ela é muito boa, é muito útil. Mas nós iremos estudar ainda outros versículos e Jesus vai colocar na mente dessas pessoas o quão nociva tem sido a televisão nos lares do mundo, de todo mundo, inclusive nos lares daqueles que fazem intenção de servir a Deus, nos lares de pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes. Vejamos aqui em São Mateus, capítulo 5, versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha aqui está dizendo se o teu olho está te escandalizando, está causando escândalo para a tua vida, está prejudicando a sua vida, então seria melhor que você arrancasse o seu olho, jogasse para bem longe de você e você ficasse cego. Porque com o teu olho, em vez de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, muitas vezes o teu olho está te ajudando a ir para o mau caminho. Está causando escândalo e prejuízo na sua vida. Seria melhor ficar cego, mas entrar no reino dos céus. Não é o que diz aqui? Muitos com os dois olhos, com olhos perfeitos, mas não olhos bons, olhos maus, que só tem olhado o que não presta. Tem colocado diante dos teus olhos coisas mundanas, coisas que não agradam a Deus. Então com os dois olhos serás lançado no inferno. Seria melhor ser cego, não ver televisão, não ver coisas mundanas, mas no último dia receber o galardão do Senhor, ir para o céu, salvar a sua alma, mesmo cego materialmente. Seria melhor, que diz aqui a palavra de Deus. Nossos olhos têm que ser puros, né? Olhos puros. Todo o nosso corpo tem que ser puro. E que pureza nós vamos encontrar diante da televisão? Só imundícia, né? Só imundícia. Vamos ver mais tarde aqui tudo o que ela apresenta para os olhos e para o coração. Mas o nosso corpo tem que ser todo puro. Os olhos, a boca, as mãos, o coração. Porque tem uma doutrina de uma certa igreja, irmã Solange, que eu conheço bem. Inclusive eu até frequentei alguns meses essa igreja. E eles ensinam assim: Deus quer o coração. O restante... Então é de Deus, é do diabo, né? Porque Deus não quer coisa imunda. O Espírito Santo, ele habita no nosso corpo. O nosso corpo é o templo, é a morada dele. E como é que ele pode habitar num templo imundo, contaminado com as coisas mundanas? Porque aquilo que nós vemos, nós sentimos. Tem um provérbio que diz assim: o que o olho não vê, o coração não sente. Primeiro você tem que ver, para depois a boca falar daquilo e depois o coração ficar maquinando aquilo, a mente ficar, né, maquinando, imaginando, meditando naquilo. Porque o olho, ele transporta para dentro. E nossos olhos são as janelas do nosso corpo, a janela da alma, que é pelos olhos que entram as contaminações, né? E se nós não vermos coisas más, nosso coração não vai maquinar coisa má, né? Então nossos olhos, nós temos que tomar muito cuidado com ele. E é o que diz aqui em São Mateus: se ele está fazendo você pecar, é melhor arrancá-lo. Uma certa vez eu escutei um caso, que não sei se é verdade, que um preso estava recebendo visita de uma certa igreja evangélica de missionários que estava ensinando ali naquela penitenciária
os presos ali. E leram para ele, deram uma Bíblia para ele, e ele começou a ler e encontrou esse versículo aqui. E ele era um assaltante. Então, ele falou assim, mas o meu olho está me fazendo pecar, o meu olho está me fazendo ser escandalizado, eu estou aqui neste lugar por causa dos meus olhos, porque quando eu vejo uma coisa de uma pessoa que eu não possuo, eu desejo aquilo. Então eu não posso comprar, eu roubo, né? Eu não tenho dinheiro, eu vou e roubo dinheiro. Eu não tenho um bem que a pessoa tem, eu vou e roubo da pessoa, porque o meu olho viu e desejou, né? E eu desejei, não é? Então os meus olhos estão me fazendo tropeçar. E ele tinha aceitado a Jesus. E ele estava com aquele desejo de servir a Jesus cada vez mais. Começou a ler a palavra e encontrou esse versículo. Então ele achou, se eu ficar cego, eu não vou desejar mais. Porque daí meus olhos não vão ver e eu não vou desejar mais essas coisas mundanas. Então, todos os dias, quando lavavam ali a sua cela com cloro, com aquelas coisas fortes, aqueles produtos fortes, não é? Então todo dia ele pegava um pouquinho daquilo e colocava nos seus olhos. Ele foi queimando a retina, foi queimando os seus olhos a ponto de ficar cego. Daí, quando viram ele cego, ele confessou para os missionários que ele havia causado a sua própria cegueira, porque ele não entendeu, ele levou ao pé da letra, coitado, né? Ele achou que era assim, que ninguém tinha explicado para ele direitinho, ele leu sozinho, achou que era daquela maneira, e ele ficou cego. Daí quando ele ficou cego, eles tiraram ele da cadeia, daí ficar cego ali, e na rua ele não seria mais, né, agora ele foi beneficiado. Bom, foi beneficiado porque saiu livre, ganhou a liberdade, né, e depois ele ia para as igrejas, cada um puxando ele pela mão, e ele ficou convertido, mas ele levou ao pé da letra. Também não é assim, dessa maneira, não é que, como ele entendeu, é para não colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. Para o mundo nós somos cegos, né, mas para Deus não. E ele quis ficar cego tanto para o mundo e acabou ficando também para ler a palavra de Deus e não poderia ler mais. Não é nessa parte, não é ao pé da letra que nós estamos levando. Para o mundo nós somos cegos porque não olhamos mais, não podemos ver mais as coisas mundanas. Se o nosso olho nos faz tropeçar, é melhor ser cego. Cego para as coisas do mundo, não é? Não ver mais aquilo, para que aquilo não acabe prejudicando a nossa própria alma e nós venhamos a perder a nossa salvação. Vejamos aqui também em São Mateus, capítulo 6, do versículo 22 ao 24. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha aqui ele começa falando que a candeia, a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, verem coisas boas, ele trará benefício para o nosso corpo e o nosso corpo todo será iluminado. Nós teremos luz, o nosso corpo será luz, não andará em trevas. Mas se os nossos olhos forem maus, só olharem para aquilo que não presta e entrar por nossos olhos coisas que venham prejudicar nosso coração, nossa alma, todo o nosso corpo será tenebroso. Tenebroso quer dizer viverá em trevas, será todo escuro. Nós não seremos mais luz. E a Bíblia diz que o crente é sal da terra e luz do mundo. Todos aqueles que olharem para nós pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, saberá que somos um filho de Deus pelo nosso comportamento, pelo nosso modo de ser, porque nós brilhamos, o nosso corpo é luz, nós iluminamos onde nós passamos. Mas se o nosso olho for mau, nosso corpo não será luz, seremos tudo trevas. Quem olhar para nós, se chega uma pessoa em nossa casa na hora que estamos sentados na frente da televisão, vendo coisas indecentes, o que ele vai pensar? Que nós somos luz? Que estamos ali buscando a Deus? Estamos em contato, em comunhão constante com Deus? Não, não estamos de jeito nenhum. Aquela hora estamos sendo trevas, estando dando mau testemunho. Porque a nossa casa, sendo a morada do Espírito Santo, o nosso corpo, Jesus é o nosso hóspede permanente em casa. Ele come conosco, ele está ao nosso lado todas as horas do dia. E você acha que a hora que você liga a tua televisão em coisas desagradáveis, você acha que Jesus estará ali na sua casa como um hóspede? Como o nosso hóspede maravilhoso, sentado ao teu lado ali na frente da televisão?
Será que está, irmã Solange? De forma alguma. Jesus não estará ali de jeito nenhum. Ele vai se afastar da tua casa. E a hora que ele se afastar, vai ficar um vazio que vai ser preenchido por Satanás. Satanás, sim, vai sentar-se ao seu lado, porque ali você está fazendo a vontade dele. Eu não estou exagerando. Você vai ver que é exatamente como nós estamos falando. Não estamos exagerando em nada. A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E ainda diz mais nesses versículos, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você há de aborrecer a um e servir ao outro, porque servir a dois não é possível, não dá. Nós não podemos dirigir duas canoas ao mesmo tempo, uma perna em cada uma. Ou nós cairemos em uma canoa, ou cairemos na outra, ou cairemos na água. Porque não é possível nós servirmos a dois senhores, dedicar nosso tempo a dois senhores. Não tem tempo para isso. Ou você ama mais um e dedica mais tempo àquele, ou você aborrece o outro e não pode dedicar tempo nenhum para o outro. Se nós servimos ao Deus verdadeiro, não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos, como estava o povo de Baal, o povo de Israel, que Elias falou: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Essa pergunta cocheando é: o coxo, quando ele anda, ele balança o seu corpo. Ele balança ora para um lado, ora para o outro. Ele está cocheando, ele não anda reto, ele anda se balançando, cocheando. E o povo de Israel também estava cocheando. Eles estavam balançando no seu pensamento. Eles balançavam no seu pensamento dessa maneira. Uma hora queriam servir ao Deus verdadeiro. Daqui a pouco eles achavam que era melhor servir a Baal. Quem era Baal? Era a idolatria. Era uma idolatria, era um Deus morto. Era uma idolatria do povo pagão. Então eles não sabiam a quem servia. Tinha hora que queriam servir a Deus. E tinha hora que eles achavam mais interessante servir a Baal nas suas festas, nas suas comilanças, nos seus altares. E Elias perguntou: até quando vocês vão ficar cocheando? Vocês têm que escolher. Ou servem a Deus de verdade, ou servem a Baal. Vocês não podem ficar nesse meio termo. Ou tem que ser frio de uma vez, mundano de uma vez, ou ser quente, porque aquele que é morno não é frio, nem quente, nem é mundano, nem tampouco é espiritual. Ele é morno, ele está no meio. E o morno Deus não suporta. Diz a Bíblia que Deus vomitará da sua boca aquele que é morno. Então você tem que escolher agora. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo e fica assistindo televisão. E não serve a Deus. Mas você sabe que o resultado disso aí vai ser muito mal se você escolher servir a Satanás e se distrair com as coisas que ele apresenta, ou seja, a televisão. Vejamos aqui que nós não podemos ter comunhão com essas coisas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aqui está uma pergunta. Que parte nós temos com os infiéis? Nenhuma. Agora é como água e óleo. A água e o óleo não se combinam, não se juntam. Você pode colocar umas gotinhas de água um copo de água e umas gotinhas de óleo. Você pode bater, parece que se misturaram. Daí a pouquinho o óleo estará completamente separado da água. Por quê? São dois corpos com matérias diferentes. Eles têm moléculas diferentes, eles não podem se juntar. E acontece conosco também a mesma coisa. Se nós somos fiéis a Deus, que comunhão? Qual a comunhão? Qual o assunto que nós temos com os infiéis, a não ser pregar para eles a palavra de Deus? Porque o assunto deles não interessa mais para nós. E o nosso não interessa para eles. Se nós estamos tendo comunhão, muita amizade, muita união, cuidado. Cuidado que nós não estamos sendo fiéis. Porque o fiel não tem comunhão com o infiel. De Jesus Cristo e também da Igreja Pentecostal Deus e Amor, vamos prosseguir falando sobre a televisão. Hoje queremos encerrar esse estudo da televisão. Para iniciarmos, vamos ler aqui em 1 aos Coríntios, versículo 21, o que nos diz sobre isso. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha aqui Paulo está falando aos coríntios que eles não podiam servir a dois senhores. Não podiam beber do cálice do Senhor, ou seja, a Santa Ceia, que é o cálice do Senhor, o sangue de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo bebermos o cálice dos demônios, o que o diabo oferece para nós no mundo. E não poderíamos também participar da mesa do Senhor, que é a ceia, o corpo e o sangue de Cristo, e participarmos ao mesmo tempo da mesa dos demônios. Que na mesa de Cristo, Cristo nos serve vida. E na mesa dos demônios é servido a morte, porque é servido o pecado. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos comendo vida para o nosso corpo. Porque diz a palavra, se nós não comermos a carne do Senhor e não bebermos o seu sangue, não teremos vida em nós mesmos. E na mesa dos demônios se serve o pecado. E o pecado, uma vez consumado, praticado, ele gera a morte. E o salário do pecado é a morte. Se você pratica o pecado, mais cedo ou mais tarde, você vai receber o salário daquilo que você praticou. E o salário, o que é? Um pagamento. E qual é o pagamento do pecado? É a morte. A morte material e também a morte espiritual da sua alma, que vai perecer. Na mesa da TV, que seja a mesa dos demônios, é servido todos os dias pornografia, fornicação, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, adultério, promiscuidade, crimes, roubos, violência, terror. Terror onde eles deformam a imagem do homem numa imagem de monstro. E tantas outras coisas desagradáveis a Deus. E venha alguém agora me dizer que isso é mentira. Todos os dias é servido nessa mesa, quando ligam a televisão. Eu não digo ligamos porque eu não participo disso, graças a Deus, há muitos anos. Desde que eu me entreguei mesmo a Jesus, nunca mais participei dessa mesa. E ali, quando a pessoa liga a sua televisão, ali ele abre uma porta na sua casa para entrar todas estas coisas indecentes. Seus filhos estão ali. Tem mães e pais que não querem ter trabalho com seus filhos, irmã Solange. Uns trabalham fora e outros cuidam dos seus afazeres e não querem tirar um tempo para dedicar aos seus filhos. Não quer que seu filho fique na rua e ele não quer ter trabalho de ficar também cuidando dele, entretendo a criança, contando história, conversando com a criança, então educando a criança. Então ele deixa a criança o dia inteiro na frente da televisão. Ó, que perigo tão grande. Demais. E a televisão se torna a babá daquela criança, não é? E a babá, estando ali, vai cuidar direitinho dele, vai ensinar para ele, vai educar a criança. A educação que a mãe e o pai deveriam dar é a babá eletrônica, ou seja, a televisão é que vai dar aquela educação. E Maria, é por isso que muitas mães se queixam que elas não estão aguentando os próprios filhos. Mas por quê? Porque não estão sendo criadas por ela. Claro. Estão sendo criados por aquele aparelho de televisão. Porque ela não está transmitindo o que ela deveria transmitir para a criança, que é a palavra de Deus. E quantas mães falam, eu não aguento meu filho. Olha, eu não posso com a vida do meu filho. Por quê? Quem é que está educando essa criança? Ele está sendo mal educado, não é? Aprendendo só o que não presta. Uma péssima babada. Uma péssima. As crianças e os jovens, eles têm uma tendência muito grande a imitar os adultos. A criança aprende tudo por imitação, irmã Solange. Tudo que eles vê? Até a falar. Tem uma poesia de um poeta muito antigo que diz: a terra onde eu aprendi com minha mãe a fala da minha gente. Porque é a mãe repetindo todos os dias que a criança vai aprendendo. Se ele crescer num lar onde fala uma certa língua, ele vai aprender aquela língua. Exatamente. Não é? E se ele cresce num lar que fala um outro idioma, ele vai aprender aquele outro idioma. Porque ele aprende com os pais. Ele aprende por imitação. E por isso, a mãe não deve ensinar a até falar errado. Tem mãe que ensina a criancinha
falando aquela linguagem infantil erradinha, e a criança vai aprender daquela maneira porque ele vai tentar imitar, né? Em vez de dizer sapato, ele fala papato. É mais bonitinho, né? Você falar com a criança, você quer pôr o seu papatinho, em vez de pôr o seu sapatinho? Mas a criança vai aprender papatinho. Então tem que ensinar direitinho, porque ele vai aprender com você imitando o que você está falando, imitando o que você está fazendo. Tudo ele aprende por imitação. E a criança e o jovem têm essa tendência de imitar os adultos. No começo, os adultos para eles são, assim, como se diz assim, ídolos. É um espelho, né? É um espelho, são um ídolo. O meu pai é o maior piloto do mundo, ele corre mais que todo mundo. O meu pai é sabido, meu pai é forte, não é? Para a criança pequena, o pai é tudo, é o ídolo. A minha mãe é isso e aquilo, né? Então, se você dá um mau exemplo, a criança vai seguir exatamente o que você está ensinando, porque ele tem tendência para imitar. E achando que aquele exemplo é bom. O certo, porque ele não conhece o bem e o mal. Então agora depende de nós ensinarmos o caminho certo para a criança, porque a criança é completamente inocente. Ela não sabe discernir entre o bem e o mal. E até que eles atinjam uma idade de discernir entre o bem e o mal e escolher o que querem e o que não querem, compete a nós, os pais, ensinar eles no bom caminho, ensinar o que devem fazer. Porque isso aí depende de nós agora. E essas imagens que eles vão colocando na mente deles, porque a mente deles está em formação. Ela não está formada ainda, né? É como se fosse um pedacinho de barro, de argila, molinho, que nós estamos moldando. Nós podemos moldar uma coisa boa e podemos moldar uma coisa má. E essas imagens, tudo que ele aprender agora, ele vai carregar pro resto da vida. Porque daí vai formar a mente dele com aquele exemplo. E depois de formada a mente, você tirar aquilo que está na mente é difícil. Porque já foi formada, já foi montada daquela maneira. Depois, para você consertar, é muito difícil. Só Deus mesmo depois para fazer uma transformação naquela mente. E essas imagens que ele vê na televisão, a fornicação, a prostituição, homossexualismo, lesbianismo, adultério, promiscuidade, tudo isso que eles veem todos os dias na televisão, vai formando a mente dele, achando que aquilo é completamente normal. Eles acham que aquilo é o cotidiano de todo mundo. Eles acham que aquilo está certo, é o normal, que eles estão vendo diariamente. Numa novela, a mulher agora está com um homem, daqui a pouco já está com outro, amanhã já está com outro, troca de marido e o marido troca de mulher, como se fosse de roupa. Tudo normal, como se fosse uma coisa normal. Tudo bem, tudo certo. A sociedade concorda, acha isso assim até muito, né? Muito bonito, muito bom, muito moderno, né? O contrário disso que é o errado, né? E a criança cresce vendo tudo aquilo, ela vai praticar exatamente aquilo. Por quê? Porque ela aprendeu aquilo. Ela vê um roubo, ela vê tiro, ela vê violência. Ela começa a achar aquilo muito natural. Tem criança que mata os seus próprios irmãozinhos. Porque em casa encontra às vezes uma arma e ele viu na televisão que é só apertar e sai fogo dali, sai uma bala e mata. Ele, como não tem noção ainda do que é morte, eles acham que morte é uma coisa assim, né, passageira, que não é uma coisa eterna, ele não tem noção ainda do bem e do mal, então ele mata achando que aquilo é brincadeira, como na televisão, né, que hoje, né, no filme, o mocinho morreu, o bandido morreu, no outro filme que ele faz, ele é outra personagem, não morreu nada. É imortal, né? E a criança fica achando que a morte é isso, é uma mentirinha. Ele acaba às vezes matando ou morrendo porque aprendeu, porque ele viu. E eu já vi entrevistas com bandidos que falaram que aprenderam na televisão, aprenderam em filmes como praticar um crime mais perfeito. Como fazer crimes cada vez mais perfeitos para que não fossem pegos pela polícia. Não sabia fazer um crime tão bom como aprendeu na televisão. Sequestro, coisas mais difíceis. Pode ver que essas coisas são coisas mais recentes. São coisas da televisão pra cá. Antigamente, o que tinha era um gatuno. Um batedor de carteira, né? O gatuno que você saía, deixava a casa meio mal trancada. Quando você chegava, ele tinha roubado lá uma galinha, né? Tinha roubado lá alguma coisa da sua casa. Não existia assalto. Isso é coisa mais recente. Quando eu vim para São Paulo não existia isso. As casas ficavam abertas, ninguém procurava entrancar a porta, não existia. Na rua você sabia que você saía, você nunca ia ser assaltado por ninguém. Depois começou tudo isso. E como foi? Foi depois da televisão.
nesses filmes de violência. A violência tem se multiplicado. Por quê? Porque estão aprendendo diariamente, diante da televisão, roubos, violência, terror, coisas terríveis, terríveis, que antigamente não existia. Está se multiplicando a iniquidade, o pecado. E a televisão está trazendo toda essa multiplicação para dentro dos lares de muitos crentes. E você acha, você ouvinte que está ouvindo, você acha que com essas coisas entrando na tua casa, a bênção de Deus está entrando também? Ou será a obra maligna que está entrando ali? Só pode ser porque essas coisas não são de Deus. E todos esses pecados não são de Deus. E o diabo é tão astuto, Marini, que ele moderniza tão, né, a obra dele, ele procura aprimorar a obra dele. A irmã vê que agora tem esses, como é que se diz? Videocassete, esses vídeos, locadora. O que ele faz? Ele procura aprimorar, facilitar de tudo, induzindo com que a pessoa tenha mais facilidade ainda para pecar. Verdade. Agora tem o vídeo, dá para gravar, né? Grava o programa. Se a pessoa não está em casa aquela hora, ele pede para alguém gravar. Ou ele deixa programado, né? Que tem timer agora. Então ele deixa programado para na hora daquele programa gravar para ele, para quando ele chegar ele não perder aquele programa. Tudo facilitado, né? Tudo. Então, e eu quero fazer uma pergunta. Você permitiria que suas visitas, as pessoas que vêm te visitar, ficassem nuas na tua sala, praticassem atos, cenas indecentes de sexo, coisas terríveis diante dos seus filhos e da sua família? Você permitiria uma coisa dessa? Eu acho que não. Você ia achar que era demais se chegasse um conhecido teu e uma mulher e ali começasse a praticar atos indecentes de pornografia na frente dos seus filhos pequenos, na frente dos seus filhos adolescentes, na frente da sua esposa. Você ia achar ruim, ia corrigir, não ia aceitar. E por que você permite que, através da televisão, homens e mulheres mundanos pratiquem isso perante os seus filhos? Será que a pessoa está tão cega que não está vendo isso? Muitos dizem assim, mas nós não assistimos essas coisas. Como não? A criança fica o dia inteiro na frente da televisão, sozinha. Ela não tem ninguém ali para poder decidir o que ela vai assistir e o que ela não vai assistir. Dizem que tem programas imorais só depois de tal hora da noite. E as crianças hoje em dia dormem cedo, por acaso? E por acaso os pais agora têm poder, têm autoridade sobre os seus filhos? Não tem mais. Eles já perderam a autoridade. E um programa desse, um filme desse, é que ele faz o quê? Ele desperta na criança curiosidade. Aí é que ela quer ficar mesmo e... Pra ver o que acontece, né? Porque ela não conhece nada do mundo. E é através daquelas coisas que vai incitando a mente da criança. Vai aumentando a sua curiosidade para que ela queira conhecer mais e mais do mundo. Porque aquilo que a pessoa está se dedicando, para aquilo a pessoa vai sentir prazer. Não é verdade? E muitas pessoas estão tão cegas que estão permitindo todas essas coisas entrarem diariamente na sua família. E a palavra do Senhor diz, instrui o menino no caminho que ele deve andar. Agora, se você acha que a criança deve ser instruída no mau caminho, naquilo que está vendo na televisão, tudo bem, a Bíblia manda instruir no caminho que ele deve andar, que você acha que ele deve andar. Se você acha que esse é o caminho certo, que esse é o caminho correto para que seu filho seja uma boa moça, seja um bom rapaz, um bom homem no futuro, seja um crente fiel a Deus, se você acha que esse é o caminho, você continue instruindo para você ver o resultado que vai ser. Mas se você quer que seu filho seja uma pessoa boa, então instrua no caminho do bem. Veja aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que fala sobre isso. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por quê? Por que não vai se desviar? Porque a criança vai aprender, a mente dele vai ser formada com aquelas atitudes, com a coisa boa, se você ensinar o bem. Se você instruir no lado mal, vai ser formada do lado mal. Ele vai ser um adulto mal, até quando ficar velho, não vai conseguir entrar no caminho do bem. Por quê? Porque ele aprendeu dessa maneira. Ele foi instruído desde a sua infância naquele caminho mal. Mas se o seu filho for instruído no caminho do bem, se for ensinado no caminho do bem, a servir a Deus e não essas coisas mundanas, ele vai ser um servo de Deus. Ele vai ter a sua mente formada com as coisas boas. Ele vai ser um adulto com temor a Deus, porque ele aprendeu desde pequeno as sagradas letras, as coisas de Deus. E até quando ele for velho, como diz o versículo, ele não vai se afastar daquele caminho, porque foi o que ele aprendeu desde a sua infância, a servir ao Senhor.
E vejamos que muitos podem dizer, mas a vida da gente já é tão cansativa e trabalhamos demais, é um estresse, um esgotamento, nós temos que ter uma distração para poder nos distrair um pouquinho, senão a gente não aguenta, né? Ninguém é de ferro. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, que fala sobre isso. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Olha, aqui Paulo estava dizendo, é para proveito vosso, para vosso aproveitamento, é para o vosso bem, porque convém isso a vocês. Eu quero que vocês sirvam ao Senhor sem distração alguma. Porque nós temos que dedicar-nos às coisas de Deus. Por que distrair a mente? Por que tirar a mente daquilo que é bom e colocar a mente naquilo que é mal? Temos que, sim, forçarmos a nossa mente a servirmos ao Senhor. Porque já tivemos um tempo tão pequeno para servir a Deus. E ainda vamos tomar esse tempo do Senhor e entregá-lo ao diabo? Vamos ainda tirar esse tempo para ficar na frente da televisão buscando coisas desagradáveis? Por quê? Nós vamos encher nossa mente, vamos encher nosso coração com aquilo que é mal. E será que depois vai sair do nosso coração coisas boas? Se o nosso coração está cheio do que é mal, como é que pode transbordar pela nossa boca coisa boa? Não pode, a árvore má não pode produzir um bom fruto. Eu conversava com uma pessoa que é até parente. E conversando com essa pessoa, eu via que ela comentava muito sobre televisão. Dava um assuntozinho, daqui a pouquinho falava de televisão. Por quê? Porque a mente dela, o coração dela estava cheio daquilo. Ela não estava cheia das coisas de Deus. O homem e a mulher que enche o seu coração das coisas de Deus, das coisas boas, é diferente, irmã Solange. É diferente. Quando você conversa com ele, o assunto dele é as coisas de Deus. Mas se o coração dele está cheio de novela, está cheio de filme, cheio de coisa da televisão, cheio de ilusão, ele vai ter que comentar daquilo. É próprio dele, porque o coração está cheio, então transborda pela boca e ele fala daquilo com aquele maior prazer. Por quê? Porque o coração está cheio, ele se encheu daquilo, ele procurou distrair a mente dele. E nós não podemos procurar distração alguma que venha tirar a nossa mente das coisas de Deus, mas estarmos constantemente meditando na lei do Senhor noite e dia. Guardar a lei do Senhor no nosso coração, como o salmista falou, noite e dia, e meditar nela, para que não venhamos a pecar. E quando Jesus voltar, não nos encontrar distraídos, pensando em outra coisa, mas nos encontrar esperando Ele, esperando a sua volta. E ai daqueles que quando o Senhor vier, né, e eu encontrar fazendo o que é mal, né? Ai daquele. Mas aquele que ele encontrar fazendo bem, será um bom servo, não é? Vejamos aqui aos Efésios, capítulo 4, do versículo 18 ao 20, que nos diz que nós não aprendemos dessa maneira. Nós aprendemos de Cristo diferente. Não foi essas coisas que a televisão ensina que nós aprendemos, não. A televisão ensina coisas contrárias à palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Leia, irmã Solange. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Está vendo? Aqui está falando o que os homens maus são, o que os homens e mulheres ímpios são. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecido quer dizer, o entendimento deles está em trevas. Eles não têm luz, não são esclarecidos no seu entendimento, por isso praticam todas essas coisas. Repita, irmã Solange, todas as coisas que eles fazem, o que eles são. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, aqui está falando que esse povo está separado de Deus, com a mente nas trevas, entenebrecidos no entendimento, separados de Deus e sentem avidez, desejo de praticar tudo o que é impureza. E são essas impurezas que aparecem na tela da televisão. Por quê? Porque ali são homens e mulheres ímpios, que estão mostrando o que eles são. Eles estão vivendo ali a vida deles, o dia a dia, e dando exemplos para aqueles que estão vendo.
Se nós pegarmos esse exemplo, ai de nós. Nós seremos entenebrecidos no entendimento também, separados de Deus. Mas nós não aprendemos assim de Cristo. Cristo nos tem ensinado diferente. A palavra do Senhor ensina bem diferente do que nós temos visto, do que vocês têm aprendido na televisão. É muito diferente. É como a água e o óleo que eu expliquei, que de jeito nenhum podem se unir, podem ter comunhão. É como a luz e as trevas. Onde chega a luz, as trevas têm que desaparecer. Elas não têm comunhão, elas não se juntam. Quando chega as trevas, a luz se afasta. E quando a luz chega, as trevas se afastam. E não podem ter comunhão, porque também nós não aprendemos assim de Cristo. É o que disse aqui este versículo. E vejamos ainda aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Escutem. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Aqui está falando que aquele que invoca, aquele que busca, aquele que profere o nome do Senhor, que busca Deus, ele se aparta da iniquidade. Se você busca o Senhor, se você se chama pelo nome de Cristo, se você é um cristão, você tem que se separar da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Essas coisas que aparecem na tela da televisão, da imagem da televisão, são pecado. São só coisas indecentes e desagradáveis a Deus. Você mesmo deve ter sentido já no seu coração que essas coisas não agradam a Deus. Quem tem o Espírito Santo sente o toque, está sentindo que está desagradando a Deus em alguma coisa e sente temor, a não ser que a pessoa não tenha mais temor de Deus. Porque quando a pessoa teme a Deus ainda, o Espírito Santo avisa a pessoa de que aquilo não é agradável, que aquilo não está bom. Toca no seu coração, ele se sente mal e aquilo não agrada a ele acaba deixando. Se você não está sentindo isso, é porque não teme mais o Senhor e o Espírito Santo já se afastou da sua vida. Porque aquele que tem o selo do Senhor, que o Senhor conhece o que é seu, o Senhor conhece o que é seu. E se você invoca, se você busca ou profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade, aparte-se do pecado enquanto é tempo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, nós vemos como seriam os últimos dias. Isso aí já estava predito, já estava profetizado há muito tempo. Vejamos o que aconteceria nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha aí, parece que está falando mesmo com as pessoas que têm televisão na sua casa. Todas essas coisas que vocês ouviram aí desses homens maus, desobedientes, profanos, são pecados. E tudo isso nós vemos no povo da televisão. São pessoas que praticam todas essas coisas. Não é gente boa, não. Nos filmes, nas novelas, nos programas, vemos todas essas coisas aí, todos esses exemplos. E o que diz aqui? Afasta-te deles. Se separe desse povo, não tenha comunhão com eles, não aprenda com eles, não pegue, não tome exemplo deles, porque o exemplo que eles dão não serve para nós. E aí no finalzinho diz, irmã Solange, que essas pessoas entrariam pelas casas. Sim, tá. Olha aí, versículo 5. Como é que eles entram nas casas agora, esses homens maus? Eles entram através da televisão. Às vezes não entram em pessoa, não é? Porque muitas vezes você não tem amizade com esse povo, porque é um povo pecaminoso, eu não tenho amizade com esses pecadores, beberrões, adúlteros, ladrões, não tenho. Eu não tenho comunhão com eles. Mas deixa eles entrar na tua casa através da televisão e ensinar os seus filhos como eles devem proceder no caminho do mal.
Aí está explicando muito certo. E eles entrando nas suas casas, levam arrastado mulheres que não têm bom entendimento, que estão sempre ouvindo e nunca aprendem, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Levam as mulheres, como o pensamento das mulheres que não tem assim a mente muito firme, é levado através dessas pessoas, com exemplo. As artistas mundanas lançam aquelas modas e a mulher começa a seguir aquela moda, porque a artista fulana de tal, a Beltrana, está usando o cabelo assim agora, usa o vestido assim, lançou aquela moda, e as lojas começam a lançar agora aquele modelo, aquela moda, porque em tal novela agora a moda é essa, não é? A fulana, a atriz lá, lançou aquela moda, e as mulheres com a mente fraca, que não entra a palavra de Deus na mente dela, então entra essas coisas mundanas. E diz a Bíblia aí no último versículo, que estão sempre ouvindo e não aprendem. Não aprende o quê? O que é bom. Não aprende as coisas de Deus, mas aprendem o que vê na televisão. Por quê? Porque está todos os dias ali sem falhar, ouvindo e aprendendo. Em vez de ir para a casa de Deus todos os dias, não posso, eu não tenho tempo, é muito cansativo, eu tenho que dormir mais cedo, mas não dorme cedo não, fica ali na frente da televisão até altas horas da noite e não vai para o culto, não aprende do Senhor, mas aprende o que é mal. Vejam aqui, que aqui São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, ele fala que os pastores, que os obreiros, eles devem servir de exemplo para o rebanho. E muitos pastores, irmã Solange, muitos obreiros colocaram já essa maldição, essa idolatria, essa abominação nas suas casas. E eles estão dando bom exemplo para os seus fiéis? De forma para o alguma. povo, para os membros? De forma alguma. De jeito nenhum, é? Vejamos aqui então o que São Pedro diz para confirmar essas palavras. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aí, servindo de exemplo. Se o obreiro, se o pastor coloca uma televisão na sua casa, ele não tem mais um meio de corrigir o membro, de corrigir a ovelha, porque o pastor deu o mau exemplo. Ele não tem mais autoridade, de jeito nenhum. Agora, o pecado vai entrar mesmo na igreja, porque ele foi o primeiro a colocar a abominação na sua casa. Como é que ele pode corrigir agora uma moça que começa, que antes era uma serva de Deus, abençoada, que agora começa a entrar pelo caminho da vaidade? Vai aparar seu cabelo, quando não cortar bem curtinho, vai usar roupas desagradáveis, roupas indecentes, vai deixar aquela antiga modéstia, aquela santificação, e vai começar a entrar pelo caminho mau. Como é que ele pode corrigir, dizer para ela que aquilo não pode ser feito, que aquilo é coisa do povo do mundo? Ela vai dizer, mas a televisão, a gente vê que isso aí é muito natural. Ah, mas não pode. Ele não pode dizer mais isso. Você não pode pegar o exemplo da televisão, porque ele mesmo já tem aquela abominação na sua casa. E como é que ele pode ser exemplo para o rebanho? Então, cuidado, irmão pastor. Cuidado, irmão obreiro, presbítero, diácono. Se você está com abominação na sua casa, você está dando mau exemplo para a igreja. Mau exemplo para os membros. E ai de você se isso está acontecendo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É o que diz sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 e 16. Escutem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqui está falando da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo que aparece na televisão, que os teus olhos, que estão agora com concupiscências, estão olhando para aquelas coisas. E se você ama aquilo, tem prazer naquilo, se você fica diariamente ali na frente da televisão, é porque ama, é porque tem prazer. Se não tivesse prazer, não estaria ali. A gente faz aquilo que a gente tem prazer, não é? E se você tem prazer, é porque ama. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas ainda é tempo de você deixar essas coisas. Jesus ainda não voltou. A porta da graça ainda está aberta. Veja aqui, em Provérbios capítulo 28, 13, o que diz? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Reconheça o teu pecado, confessa ele ao Senhor e deixa esse pecado, que é o pecado de ver a televisão, como disse aqui a palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia.
No caminho estreito eu estou seguindo, pela santa graça do Senhor Jesus. Mas neste caminho